nesse momento, devemos nos dirigir às autoridades da intervenção e dizer que a vida e a integridade de cada militante dos direitos humanos no Rio de Janeiro está nas mãos e é responsabilidade das autoridades da intervenção. A intervenção, né, teve um grande apoio da população brasileira e da população do Rio de Janeiro. Reconhecemos isso. Muito possivelmente pelo desespero da população do Rio de Janeiro, né, na falta de total outra alternativa e da incapacidade, da incompetência do governo do Rio de Janeiro. Nesse momento, o que está em risco é a própria nome, o próprio prestígio, a própria honra das Forças Armadas, da intervenção e da capacidade das Forças Armadas fazer frente ao crime organizado. Está na hora de provar que as Forças Armadas não são um instrumento, não é de política, não é de dizer que a intervenção é política. Nós sabemos, bastam dois homens, duas pessoas, dois seres em sociedade interagirem para haver política. Então todo ato em sociedade é política. Mas para dizer que a intervenção não é uma tábua de salvação para carreiras arruinadas de políticos arruinados, que não é uma mágica de festinha de criança imaginado no Palácio do Planalto para salvar a carreira de políticos, né, que iriam diretamente para a cadeia quando terminasse os seus privilégios, que eles hoje detêm. Sabemos muito bem como chegaram a deter esses privilégios. As Forças Armadas não podem ser, de maneira alguma, utilizadas para encobrir e dar forma e possibilidade para que esses homens tenham fôlego para depois de 2018. Não pode ser, de maneira alguma, uma armadilha que dê sobrevida a eles. Acreditamos claramente que o papel das Forças Armadas nesse momento, né, é de guardar, proteger, garantir a cidadania dos cariocas, dos fluminenses, e não, de maneira alguma, viabilizar um projeto de carreiras falidas. E não pode, de maneira alguma, ser algo de restabelecer uma autoridade, né, ou uma ordem, ou uma paz de cemitérios. Devemos ter em clareza que muitas vezes, até por cultura corporativa, se pensa haver uma certa solidariedade, uma certa camaradagem entre aqueles que portam uniforme, entre aqueles que estão sob insígnias. Na verdade, existe uma boa parte de homens no Rio de Janeiro que usam fardas, mas desonram a farda, que não deveriam usar fardas. Se nós queremos combater o crime organizado, nós temos que ter um serviço público que seja verdadeiramente para o público e não contra o público. Nesse sentido, em primeiro lugar, é preciso que se faça uma limpeza desse serviço público. É preciso que a corrupção, as máfias, as milícias sejam expulsas do serviço público. Não há possibilidade alguma que, em nome de uma cultura da ordem, se estabeleça alguma tolerância com um serviço público carcomido e que exerce um poder opressivo contra a população pobre do Rio de Janeiro. Hoje, a população mais pobre do Rio de Janeiro conhece, tá, a opressão social, a opressão racial, a opressão de gênero. É preciso que isso seja entendido. Não há nada subversivo, não há nada comunista, não há nada socialista, não há nada petista, pissolista, verde, amarelo, azul ou branco nisso. Há simplesmente uma coisa solidária, humana, que tem que ser vista. É preciso que isso seja claro para esses homens que estão ali.
Senão, eles estarão de costas para a sociedade brasileira. Não estarão cumprindo o seu papel de mão amiga. Estarão simplesmente procurando uma paz de cemitérios. Só isso que estarão fazendo. A tranquilidade e a ordem não pode ser feita contra a população. Tem que ser feita com a população. Estamos num estado que tem as maiores universidades do Brasil, os maiores centros de pesquisa. Temos pesquisadores que há quase 3 décadas se dedicam a estudar e pensar isso. Chamem as inteligências estabelecidas, chamem a representação, chamem quem vive nas comunidades e conversem. Estabeleçam a transparência, estabeleçam o diálogo. Sem isso, né, estaremos todos fadados ao pior dos mundos. A paz dos narcotraficantes e a ordem dos cemitérios. Está na hora de dizer basta. Está na hora de dizer basta à violência, está na hora de estabelecer a transparência, está na hora de estabelecer o diálogo e está na hora de dizer não a qualquer armadilha para salvar a carreira de homens arruinados. As Forças Armadas são do povo brasileiro, não pertencem a ninguém, são de todos nós. E se essa transparência e se esse diálogo não for estabelecido, o que se faz hoje no Rio de Janeiro não terá menor sentido. Vamos pensar sobre isso. Obrigado.